Gênesis 3, nós colocamos hoje lá, né? Será que Deus se frustra? O que vocês acham? Será que ele se frustra ou não? Eu acho que não. Então vamos ler aqui, vamos dar início à nossa live. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Se chegar mais alguém aqui, a gente vai colocando. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Vamos ler até aqui. O texto que a gente está lendo aqui se refere ao texto pós-queda, né? Logo após o homem e a mulher terem comido do fruto que era proibido e desobedecerem a Deus. Logo depois, então, vem esse texto aqui de Gênesis, capítulo 3, versículo 8, versículo 9. Todos nós conhecemos a história da criação, né? A Bíblia diz em Gênesis, capítulo 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a gente sabe que esse princípio, o livro de Gênesis, é o livro dos começos das primeiras coisas. E a Bíblia diz que a terra não tinha forma, a terra era vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. O que é interessante é que a terra ela era caótica. Havia um abismo, né? Uma face de água inteira, assim, e o Espírito de Deus pairava. Esse pairava aqui se movimentava, né? A palavra do hebraico, a merahefet, em hebraico, é a palavra usada para uma galinha que, quando está chocando seus ovos, ela vem, mexe os ovos e depois ela paira, né? Dá um tempo, ela mexe os ovos no ninho e paira. Então é mais ou menos isso. O Espírito Santo ele estava em movimento, né? Estava se movimentando sobre as águas. E já vem o outro versículo, que aí já entra Jesus, né? E disse Deus: haja luz e houve luz, e esse disse Deus, a gente sabe que era o verbo de João capítulo 1, que é Jesus. E aqui nós enxergamos, então, o Pai, né? Jesus e o Espírito Santo. E esse movimento do Espírito ele é muito interessante, né? Por quê? Porque o Espírito Santo, ele, na sua presciência como Deus, ele já sabia que o homem seria formado do pó da terra, e esse sopro, né, esse ruar, esse Espírito, seria soprado nas narinas do ser humano, e o ser humano se tornaria uma alma vivente. Então, acredito que esse movimento do Espírito, né, sobre as águas, é um movimento de quem está esperando uma ação. Qual é a ação? Até que Deus ordenasse que aquelas águas se retirassem todas para um só lugar e aparecesse a porção da terra seca, para que da porção da terra seca, que é a matéria-prima do ser humano, ele fosse soprado, então, no ser humano, para que a obra-prima da criação de Deus estivesse concluída. Mas o que me chama a atenção aqui nesse texto, capítulo 1, capítulo 2, é o cuidado de Deus com o ser humano. Porque toda essa criação, todo esse envolvimento de Deus com a criação tinha um propósito. E o propósito da criação, de todas as maravilhas que Deus criou, né? Deus cria os animais, Deus cria os peixes, Deus cria a semente, Deus cria as árvores, Deus cria as ervas. Deus, ele faz aparecer a porção de terra seca, ele faz, então, com que as águas se ajuntem, né? E chama de mares. Ele separa o firmamento de cima de baixo, ele coloca todas as estrelas no firmamento, coloca o sol para governar o dia, a lua para governar a noite, as estrelas, né, para as estações do ano. E tudo isso Deus cria com um objetivo, porque Deus já pensava em alguma coisa. E quem é que Deus estava pensando enquanto ele criava? Ele estava pensando no ser humano, ele já estava pensando em você, já estava pensando em mim. E toda essa obra da criação envolvia uma expectativa e um grande amor de Deus pela obra-prima que seria o homem. Está muito agora, né,
sendo comentada a ida do homem até a Lua, e aquele pastor que levou a Bíblia, né? Aquele astronauta que levou a Bíblia, e as palavras que ele disse dentro da nave, e quando ele olha assim, que ele vê a grandeza de Deus, que ele consegue visualizar, não foi só ele, outros astronautas também. Deus, ele foi tão bondoso com o ser humano, que ele coloca o Sol no seu lugarzinho exato. Porque se o Sol estivesse mais longe da Terra, a gente estaria congelado agora. E se estivesse mais perto, a gente estaria queimado. Então Deus colocou o Sol no seu lugar exato para que nós tivéssemos vida e para que hoje nós estivéssemos reunidos aqui como uma igreja para meditar na sua palavra. Então, se a gente parar para analisar, tudo que Deus fez era muito bom. Era bom, muito bom, tudo bom, muito bom. Imagina só. E tudo que Deus criou era de graça. Comida era de graça. A água era de graça. A luz era de graça. Tudo de graça. E até hoje é de graça. E talvez você diga assim, não, pastor. Todo mês chega na minha caixinha a conta da água. Não, você não paga água. Você paga para eles trazerem água até a sua casa. Pelo tratamento da água. Porque se você for em qualquer rio da sua cidade, você toma água e não paga nada. Ah, mas eu pago a luz. Não, você não paga a luz. Você paga para eles trazerem eletricidade até a tua casa. Porque todos os dias o sol está iluminando o dia e a lua está iluminando a noite. Então tudo é de graça. E mesmo que se você quisesse uma iluminação maior à noite, era só você pegar um caquinho de lenha, fazer uma fogueira e você teria luz também. É totalmente grátis. Então tudo que Deus fez, até o alimento. Hoje, se você for numa árvore pegar uma fruta, você se alimenta. Só que daí o ser humano, como diz o livro de Provérbios, Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Então os seres humanos arrumaram uma maneira de conseguir explorar tudo isso para o seu enriquecimento e para o seu controle sobre a humanidade. Então fico imaginando todas as maravilhas que Deus criou, né? Alguns aqui já viram as pirâmides que os homens criaram. Mas o que Deus criou, tudo é natural, tudo é natureza. Podemos ver, né, os desertos, como a gente viu em Israel, as montanhas, os vales, os rios, os mares, as cataratas de Iguaçu. Olha, tudo Deus cria de uma forma tão maravilhosa e com tanto amor. E às vezes eu viajo e eu fico pensando, não sei se vocês pensam nisso, de um lado da estrada a grama tem um tom de verde. Você olha para o outro lado, a grama tem outro tom de verde. Cada árvore dá o seu fruto, cada semente que nasce é transformada e dá um fruto. Então Deus, quando ele cria tudo isso, ele cria justamente pensando no ser humano. E não ainda contente com tudo isso, Deus ainda diz assim, tudo é maravilhoso, mas eu vou ter que fazer um jardim. Vou fazer um jardim que será conhecido como paraíso, o jardim no Éden. Imagina se Deus tivesse colocado o homem na terra, como ela já era, já estava tudo bem. Mas Deus olha e diz, não, vou fazer algo melhor, um lugar especial para colocar o ser humano. E faz um jardim no Éden, que hoje é perto do Iraque ali, e lá, então, ele vai colocar o homem. E quando ele cria o homem, ele diz uma frase, diz assim, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, Deus, quando ele pensa o ser humano, e é algo tão lindo isso, porque ali, quando ele diz façamos, ele está colocando naquela equação ele, o Filho, o Espírito Santo e o homem que iria ser criado. Agora, olha que coisa interessante. Talvez você já tenha ouvido isso, mas eu preciso pontuar isso para chegar onde a gente vai chegar. Porque quando Deus está criando todas as coisas, ele usa dois verbos na criação. O verbo bará e o verbo assá, do hebraico. E esses dois verbos têm dois conceitos totalmente distintos. Por quê? Porque o verbo bará, Bereshit bará Elohim, no princípio criou Deus. Esse verbo bará é usado somente para quando Deus cria. Mas o verbo assá, que no hebraico é fazer, ele pode ser usado tanto para Deus quanto para o homem. Por que bará é usado para Deus? Porque só Deus tem poder de trazer à existência algo do nada. Deus disse, haja luz,
o universo se virou e a luz apareceu. Então, por isso que diz ali, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele cria, ele pega do nada, ex nihilo, com a sua palavra, ele traz a existência. Mas tem coisas que Deus fez, como o homem, façamos o homem, é o verbo assar. Então, quando Deus está criando e usando esses dois verbos, bará e o verbo assar, é muito interessante quando nós aplicamos ele. Por quê? Porque quando Deus vai criar as plantas, Deus não disse haja plantas, mas Deus diz terra, produza as plantas. Então, o que Deus está fazendo? Usando uma matéria-prima. E qual é a matéria-prima que ele usa para produzir as plantas, as árvores e as ervas que dão semente? É a terra. Ele diz terra, produza. E a terra, então, se virou e produziu. E por que ele usa esta matéria-prima para produzir as árvores? Porque a matéria-prima que ele usa para produzir as árvores é o que contém tudo que uma árvore precisa para ter vida. Se a árvore estiver plantada na terra, ela tem vida. Se você arranca a árvore da terra, ela morre. É por isso que nós vemos árvores plantadas e nós não vemos árvores penduradas em nenhum lugar. Porque se você tirar a árvore, ela seca e ela morre, porque a terra vai vir os nutrientes, vai vir a seiva. Enquanto ela está plantada, ela tem vida. Uma árvore plantada, ela produz, ela tem vida. Tira a árvore da terra, ela morre. E o que é interessante é que a Bíblia muitas vezes compara os homens a árvores. Se você ler o Salmo 1, o salmista Davi já vai comparar nós, os homens, com árvores. Ele vai dizer, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na mesa dos escarnecedores ou na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite, porque fazendo isso será como uma árvore que está plantada, cujas raízes alcançam o ribeiro das águas. Então Deus compara as árvores com os homens. No Novo Testamento, compara uma árvore que dá fruto com uma árvore que não dá fruto. E diz, nós seremos conhecidos, a árvore é conhecida pelo fruto. Então, o que Jesus e Deus estão comparando? Os homens com árvores. E o que eu entendo com isso? Que nós, como árvores, precisamos estar plantados. Porque se nós não estivermos plantados, conectados com a fonte, não tem vida. Quem lembra João capítulo 15? Meu pai é o lavrador. Eu sou a videira. Todo ramo que está em mim é limpo, podado, para que dê mais fruto. E todo ramo que não está em mim é arrancado e jogado fora e queima. Você lembra que João Batista fala, antes do batismo de Jesus, que quando ele chama os fariseus de raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ele diz, eis que o machado já está no pé das árvores. Toda árvore que não der fruto será cortada e lançada fora. Mais tarde, quando ele está falando sobre o batismo de Jesus, ele diz, vem um após mim que é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Ele sim vos batizará com Espírito Santo e com fogo. E aí ele diz que esse vai recolher o trigo no seu celeiro, mas a palha vai queimar. Então nós somos comparados com plantas e com árvores. E o que eu entendo com isso? Que nós, como as árvores, precisamos estar plantados, conectados com a fonte. Assim como a terra tem tudo que uma árvore precisa para viver, Deus tem tudo que o ser humano precisa para ter vida. Tira o homem de Deus, ele morre. Separa o homem de Deus, ele morre. E muitas pessoas, e talvez alguns que estão me escutando aqui esta noite, não compreendem
profundamente o sentido de estarem plantados numa terra boa, numa terra fértil. Por quê? Porque a primeira parte da árvore que morre, quando a árvore não está plantada, são os frutos, as flores, os galhos, depois o caule, por último a raiz. Eu sou uma árvore plantada. Eu sou o caule. Os galhos desta árvore são os meus filhos, netos e a minha descendência. Você ouviu o que eu disse? O último que seca é o caule. E muitas pessoas estão vendo os seus frutos morrerem. Seus filhos, distantes de Deus, longe da presença do Senhor, mas eles ainda continuam na igreja. E acham que está tudo bem. Porque ainda, eu estou na igreja, está tudo bem. Mas você não está bem plantado. E muitas vezes, quem está morrendo são aqueles que dependem do que passa por nós e chega até a ponta. Então, nessa noite, o meu conselho para você, se você está parando, desanimado, distante de Deus, e não está plantado, procure uma terra boa, urgente, para que os teus galhos tenham vida, para que os teus filhos tenham vida, para que você, que é o cerne, o alicerce, o sacerdote dessa casa, possa distribuir para toda a árvore aquilo que ela precisa para viver. Mas quando a Bíblia fala que Deus vai criar os peixes, você é inteligente, né? Deus diz água, produzam os peixes conforme a sua espécie. E as águas produziram os peixes. E por que isso? Porque assim como a terra tem tudo que uma árvore precisa para viver, a água tem tudo que um peixe precisa para ter vida. Você tira o peixe da água, ele morre. Você coloca o peixe na água, ele tem vida, ele tem alimento, ele tem proteção, ele tem a sua toca, o seu abrigo, porque a água, por si só, produz o oxigênio que ele precisa e tem tudo que ele precisa para viver. Assim como tirando uma árvore da terra, ela morre, tira o peixe da água, ele morre. Agora, olha que coisa interessante. Aí você diz assim, mas pastor, se eu tirar o peixe do mar ou do rio e botar ele no aquário, ele continua vivo, ele até continua vivo, mas a vida dele agora está limitada. E Deus não criou você para ter uma vida limitada. Deus criou você para ter vida e vida em abundância. Pastor, não estou entendendo, já vou te explicar. Na virada do ano 2000, quem é mais velho como eu assim vai lembrar, que começou a se falar muito sobre a era de Aquários. Quem ouvia isso? Vai virar o ano 2000 e vem a era de Aquários. A era de Aquários não é nada mais, nada menos do que o diabo, Satanás, querendo limitar a vida dos peixes de Deus. Vocês todos já viram atrás de um carro ou de uma porta, qual é o símbolo do cristianismo? É um peixe que fala sobre Cristo, o Filho de Deus. O diabo disse assim, eu vou pegar todos esses peixinhos e vou colocar eles dentro de um aquário. A partir do ano 2000, eu limito a vida dos cristãos. E muitos, a partir deste momento, começaram a ter vida limitada. Pastor, o que é uma vida limitada? No aquário, um peixe só come se você der comida para ele. No aquário, um peixe só vive se você botar ali o oxigênio para ele respirar. Num aquário, o limite é a parede. Ele vai até aqui e volta até aqui. E os dias em que nós estamos vivendo, muitos cristãos estão com a vida limitada. Por quê? Porque não tem mais o alimento, a palavra está escassa, a oração, que é o oxigênio da alma, pouco se fala nela,
as vidas estão limitadas, a gente vai até ali, só consegue até ali, as coisas não acontecem, a situação não muda, os casais não mudam, os filhos não mudam, os problemas parece que não têm solução, porque o inimigo está tentando limitar a nossa vida. Mas eu tenho uma boa notícia hoje nessa live: Deus vai quebrar o teu aquário. Porque Deus não criou você para viver no aquário, Deus criou você para viver no oceano do Espírito. Sem vida limitada, sem limites espirituais, com medo, com dúvida, preocupado. Não, não, não. Deus criou você para ser livre, para viver uma vida abundante, uma vida de liberdade. Então, olha o que nós já aprendemos aqui. Deus cria a árvore da terra, Deus cria o peixe da água, mas quando Deus vai criar o homem, ele diz: façamos o homem. Deus vai lá e modela você, molda você. E Deus cria você a sua imagem e sua semelhança. Pastor, o que significa isso? Assim como uma árvore não vive sem a terra, um peixe não vive sem a água, nós não vivemos sem a presença de Deus. E quando eu falo viver, não é respirar, gente. Porque tem muita gente por aí viva, mas não está vivendo. Estão respirando, mas não tem alegria. Estão respirando, mas estão solitários. Estão respirando e não têm paz. Estão respirando e estão com o casamento destruído, com a família destruída. Mas não foi para isso que Deus nos criou, não. Deus nos criou para nós termos vida e vida em abundância. E qual é o problema, pastor? O problema é que Deus sempre está no mesmo lugar. Mas nós vamos nos distanciando de Deus. Nos distanciando de Deus. E vamos abrindo mão de tudo aquilo que Deus tem para nós. Assim como a terra tem tudo que a árvore precisa e a água tem tudo que o peixe precisa, Deus tem tudo que nós precisamos para ter uma vida e vida em abundância. Mas nós vamos abrindo mão da oração, da leitura, do culto, da comunhão, da fé, e vamos perdendo o que nos sustenta, o que nos alimenta. E quando nós estamos com fome, nós comemos qualquer coisa. Nós aceitamos qualquer migalha, qualquer coisa que pareça que vai matar a nossa fome, nós aceitamos. Só quem já passou fome sabe o que eu estou dizendo. Mas Deus não criou você para viver dependente. Não. Olha o que a Bíblia diz. Que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para dominar sobre todas as coisas. Você não nasceu para ser dominado, você nasceu, foi para dominar. O ser humano nasceu com o poder de dominar, ter domínio. E eu quero profetizar isso hoje na tua vida. Você vai voltar a ter domínio de todas as coisas, domínio sobre a sua fé, domínio sobre a sua família, domínio sobre o seu lar, domínio no seu trabalho, domínio na sua vida financeira, e você não vai mais ser dominado. Eu atendo pessoas todos os dias dominadas, ou por uma garrafa de cachaça, por uma carteira de cigarro, por um pouco de droga. Pessoas que eram para dominar estão sendo dominadas pelo medo, pela depressão, pela síndrome do pânico, pelo medo do amanhã, pela ansiedade, estão sendo dominadas. Quando na realidade Deus criou você foi para dominar sobre todas as coisas. Eu tenho atendido pais que são dominados pelos filhos. Não tem autoridade para corrigir um filho, não tem moral para corrigir um filho, porque são dominados. Outros dominados pela tecnologia, dominados por um celular, estão perdendo suas famílias, perdendo seus filhos, porque estão dominados por essas coisas que todos os dias o diabo fica lançando um alimento ruim, estão dominados, viciados. Não é você que tem que ser controlado pelo seu smartphone, é você que tem que controlar ele.
O controle está nas suas mãos. E eu creio que a partir dessa live você vai ter domínio sobre todas as coisas. São crentes dominados pela mentira, dominados pela pornografia, dominados pelo adultério, dominados pelos pecados. Não, pelo amor de Deus, você foi criado para dominar, para ter domínio sobre todas as coisas. Deus lhe deu poder e autoridade para isso. Em nome de Jesus, pega esse domínio de volta nas suas mãos. Recebe essa autoridade para você dominar sobre essas coisas. Aí Deus faz tudo isso, cria o homem. Coloca o homem no Éden. A obra-prima da sua criação. Aí o homem está lá, dando nome, né? Para os animais, dando nome para as árvores, para as aves do céu, para os peixes. Gente, Adão tinha uma capacidade mental e espiritual muito superior à nossa. Talvez você pense, pastor, dar nome para os animais é fácil. Para as árvores é fácil. Para os peixes é muito fácil. Não, dar nome é fácil. Difícil é lembrar todos os nomes. Eu não sei vocês, eu estou numa idade que se eu largo a chave num lugar, não lembro onde eu larguei. Porque a nossa capacidade mental é muito reduzida. A nossa capacidade espiritual está muito reduzida. Adão não. Adão tinha uma capacidade tremenda. Deus colocou algo tremendo na vida dele. Aí quando Adão está lá, Deus olha e diz, não é bom que o homem esteja só. Falei, uma ajudadora, uma auxiliadora que esteja como diante dele. Aí Deus tira da costela do lado e dá uma esposa para Adão. Será que Deus amava essa criatura? Será que Deus amava esse homem? Deus cria tudo isso, faz um jardim, coloca nele uma capacidade extrema, um domínio, coloca ele no Éden, vê que ele está sozinho e faz uma esposa para ele, traz a esposa para ele, coloca o casal numa situação que nós nunca experimentamos na nossa vida, porque a Bíblia diz que todos os dias Deus descia na viração do dia para falar com eles. Você sabe o que é isso? Nós estamos aqui ouvindo esta palavra simples e já estamos sentindo a presença de Deus. Agora imagina Deus descer na tua sala, sentar no teu sofá, olhar nos teus olhos e perguntar como foi teu dia? Como está a tua esposa? Como está a tua casa? Era esse o relacionamento. Todo dia tinha culto no Jardim do Éden. Por que, pastor, que o senhor fala que tinha culto? Porque aonde Deus chega tem culto. Aonde Deus está, tem culto. Assim como Deus está agora conosco, nós estamos aqui num culto. Porque Ele está conosco aqui. A presença dEle está conosco e é culto. Eu estou falando com Ele, Ele está falando comigo. Adão, ele tinha o privilégio de falar com Deus face a face. Nós, hoje, temos que dobrar o joelho, orar e falar com Deus à distância. Nós precisamos de um intermediário. Precisamos de Jesus para falar com Deus. Adão não. Adão ia. A presença. Adão não ia, a presença. Deus vinha até Adão. Eu fico imaginando toda a expectativa que Deus deposita neles. Tudo que Deus deposita nesse casal. Aí Deus diz assim, olha, todas as árvores do jardim comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comereis, porque o dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Gente, pensa bem. Deus coloca eles naquele jardim. Eu não sei quantas espécies de árvores, plantas, sementes existiam, mas com certeza eram centenas e centenas. E Deus diz, pode comer de toda a árvore. Só não come de uma árvore. A árvore do conhecimento, do bem e do mal. E olha que interessante.
Deus fala com Adão, Deus traz a mulher, Deus dá uma ordem. E qual é a expectativa de Deus? Que eles cumpram, eles obedeçam aquela ordem. Não é como hoje, né? Que temos os mandamentos e tantas ordens, né? Que Jesus deixou para nós. Quando nós lemos Mateus 5, 6 e 7, a gente fica ali estupefato, porque, segundo Gandhi, eu falei aqui numa live, Gandhi disse que se todo conhecimento na humanidade virasse poeira cósmica, que só sobrasse Mateus 5, 6 e 7, ainda assim a humanidade seria salva. Porque naqueles 3 capítulos contém todo o conhecimento que alguém precisa para conhecer a Jesus e ter a salvação. Mas para Adão não. Era só uma árvore. Era só a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus espera que eles obedeçam. Mas aí a Bíblia diz que a serpente, né, que era a mais astuta de todas as alimárias que Deus havia criado, a Bíblia diz que Satanás entra na serpente. E a serpente, ela vai começar um diálogo com Eva. Pastor, onde é que está o erro? De ter comido ou de ter ouvido? De ter ouvido. Porque se não ouvisse, não tinha comido. É por isso que nós temos que tomar cuidado com as vozes que nós ouvimos, com as pessoas que entram e saem da nossa vida, da nossa casa, porque se ela não tivesse ouvido, ela não tinha comido. Segunda arma de Satanás, a dúvida. É assim que Deus disse? Aí Eva já caiu na dúvida. Não, Deus disse que não era para tocar e nem comer, mas Deus não disse isso. Deus disse que não era para comer. Quando o diabo viu que Eva não tinha muita certeza do que tinha sido dito e que a dúvida já estava em Eva, é o que diz no Novo Testamento. Deus não é Deus de confusão, é sim, sim, não, não, que passar disso aí no maligno. Ele viu, Satanás viu que tinha acesso. Continuou o diálogo e disse assim para ela: vocês não vão morrer. Na verdade, Deus não quer que vocês comam, porque vocês vão ficar igual a ele, conhecendo o bem e o mal. E como Deus não quer que vocês fiquem iguais a ele, então Deus proibiu vocês de comerem desse fruto. Agora presta atenção aqui no que diz o hebraico bíblico. Quando a Bíblia diz que Nahash, a serpente, é o animal mais astuto, Nahash Arumim, está escrito na Bíblia. E a palavra Arum é a palavra nudez. O que o texto diz é que a serpente estava nua. E por que o texto diz que a serpente estava nua? Porque Satanás, ele havia caído, e quando ele caiu, ele ficou nu. Porque a nudez na Bíblia é o símbolo de quem está sem Deus. Quando estamos nus, despidos, estamos fora da presença de Deus. E quem que estava nua era a serpente, era Satanás. Ele estava nu, estava sem a presença. Havia caído, perdido a presença de Deus. Então a mentira de Satanás não é que o homem e a mulher ficariam igual a Deus. O que o diabo queria é que eles ficassem igual a ele, nus, despidos, sem a presença de Deus. E quando o diabo ele tenta a gente, o que mais ele quer? Além de que nós saiamos da presença de Deus. Qual é a intenção de Satanás? É nos despir, tirar as nossas vestes nupciais, as vestes de salvação, nos levar para um chiqueiro de porco, como foi o filho pródigo. Por isso que quando ele volta, o pai lhe dá uma veste nova, porque havia sujado as vestes. Então o que o inimigo quer? Ele quer tirar de você as tuas vestes, deixar você despido, sem a presença de Deus, para que você vá para o mesmo lugar ao qual ele já está condenado. Então, quando o diabo vem, ele vem para que você perca a presença de Deus.
Ele quer você nu, despido. E, gente, você já percebeu uma coisa? Eu não sei você, mas antigamente eu tinha sonhos. Eu estava correndo nu na rua. E sabe o que eu procurava no sonho? Alguma coisa para me cobrir. Porque quando estamos nus, estamos com vergonha. Na verdade, a gente tem vergonha. Vergonha de estar despido. Vergonha de estar nu. O que o diabo queria e o que ele quer até hoje é que nós também percamos a presença de Deus. Mas na cabeça da serpente de Satanás, ele fez uma equação. Qual foi, pastor? Ele pensou assim: eu estava lá, Deus me expulsou, me tirou do jardim e nunca mais me perdoou. Então, se eu fizer o homem cair e pecar, Deus expulsa eles do jardim e nunca mais perdoa eles. Esse era o pensamento de Satanás. Assim como ele fez comigo, ele vai fazer com o homem. Mas olha que coisa interessante. Ele convence ela. Eva come do fruto, dá para Adão, Adão come do fruto e os olhos se abrem. E aí eles olham um para o outro e dizem: mas nós estamos nus. Mas, gente, pelo amor de Deus, eles já estavam nus. Eles não tinham roupa. Eles já estavam no Éden, nus e não se envergonhavam. Mas quando eles desobedeceram a Deus, a maldade entra no ser humano. Os olhos se abrem para o bem e para o mal. E eles percebem agora que estão nus, mas esse nu é despido. Porque o homem, quando viu que estava nu, ele entendeu que a conexão com Deus estava cortada. Havia perdido a conexão. Agora imagina comigo a cena. Adão e Eva pegam folhas de figueira para cobrir o quê? A vergonha. Antes a Bíblia diz que estavam nus e não se envergonhavam. Agora estão nus e com vergonha. Cobrem a vergonha. Mas a Bíblia é tão clara. Folha de figueira é o paliativo. Porque folha de figueira não cobre pecado e não tira vergonha. Tanto que quando Deus desce, Adão se esconde e diz: estou com vergonha. Se não tivesse com vergonha por causa das folhas, se apresentava a Deus. Mas ele se esconde. E quando eles estão ali com aquela vergonha, eles entendem que a conexão com Deus havia sido cortada. Agora eu pergunto uma coisa para você. Nós nunca vimos Deus. Nós nunca estivemos no paraíso, no Éden. Nós nunca recebemos Deus todos os dias na nossa casa, de forma visível e audível. E mesmo assim, quando a gente desaponta ou erra, a gente já sente uma tristeza tão grande no coração, não é verdade? Pequei contra o meu Deus. Agora eu fico imaginando Adão e Eva. Depois de ter vivido tudo aquilo, experienciado tudo que experienciaram, agora os dois estão caídos, com vergonha, totalmente assustados. Uma preocupação entra no coração de Adão e Eva, por quê? Porque na cabeça de Satanás, de Adão e Eva, não teria mais culto, porque Deus não desceria mais lá. Porque assim como ele não teve mais culto, ele achou que Adão e Eva não teria mais culto. Na cabeça do homem e da mulher, eles tinham estragado tudo, frustrado Deus, decepcionado Deus. Deus não desceria mais lá, estariam abandonados, com medo do futuro, com medo de Deus. Mas sabe qual é a boa notícia? O nosso Deus não tem nenhum problema com o pecado. Quem tem problema com o pecado somos nós. Deus não tem nenhum problema com o nosso pecado. O problema é nosso. Adão achou: pequei,
Deus não desce. Só que o que ele não esperava é que lá na viração do dia, Deus desceu. Satanás, com certeza, já estava saindo do jardim pensando, acabou, comemorando, tudo está acabado. O homem lá triste, desesperado. Acabei com tudo que Deus tinha para minha vida, acabei com as promessas, Deus não vai mais me querer, Deus vai me abandonar, Deus nunca mais vai olhar para mim, será que Deus vai me aceitar? E de repente a Bíblia diz que eles ouvem no original os passos de Deus no jardim. Quando Deus entra no jardim, Deus diz: Adão, vai ter culto de novo. Vai ter culto hoje. E sabe o que eu entendo? Não importa o que aconteceu. Vai ter culto de novo na sua vida. Vai ter culto na sua casa, vai ter culto para a sua vida, vai ter culto na sua igreja. E o melhor de tudo, vai ter culto para os teus filhos, para os teus netos, para os teus bisnetos, vai ter culto, porque Deus desce ao encontro dos pecadores. Deus desceu. Parece que eu estou vendo, vou parafrasear, o diabo saindo do jardim e diz: opa, vou voltar para ver o que vai acontecer. E quando ele volta, ele ouve Deus chamando Adão e perguntando: onde tu estás? Gente, Deus não sabia onde Adão estava? Claro que sabia. O que Deus estava dizendo para Adão, que aquele dia o culto estava diferente. Não era como os outros dias, a conexão havia sido cortada. E essa conexão nunca é cortada de lá para cá, ela é sempre cortada daqui para lá. É mais ou menos como, né, a antena do Wi-Fi. Quanto mais longe, menos sinal. Quanto mais perto, mais forte o sinal. Quanto mais longe de Deus, menos a gente sente. Quanto mais perto de Deus, mais a gente sente a presença dele. E Deus diz: Adão, onde tu estás? E Adão disse assim: estou com vergonha, porque estou nu e me escondi. Gente, vamos dar um ponto positivo para Adão. Adão teve vergonha. E que ponto positivo é esse, pastor? Quanta gente hoje peca e não sente mais vergonha? Faz e não sente nada. Não se envergonha. E deixa eu até aqui usar uma palavra meio forte. Pecam, mas continuam cantando. Pecam, mas continuam pastoreando. Pecam e continuam pregando. Não sentem mais vergonha. Mas Adão estava escondido entre as árvores do jardim. Lembra que eu falei no início? Quem são as árvores? Somos nós. Pecado não se trata dentro do altar. Pecado se trata entre as árvores. A gente desce, senta no banquinho entre as pessoas, aceita a punição de Deus e a disciplina, é corrigido e depois volta, então, para fazer o que fazia. Não dá para a gente esconder de Deus o que a gente fez. Não dá para a gente esconder dos olhos do Senhor o que aconteceu. Deus sabia o que tinha acontecido. E Adão, ele disse: tive vergonha, me escondi. E aí Deus pergunta: mas quem te disse que estava nu? E Deus esperava uma resposta de Adão. Deus esperava: eu comi o fruto e eu vi. Mas Adão fez o que Deus não queria. Ele terceirizou a culpa do seu pecado. Foi a mulher que tu me deu. E quantos de nós, né? Colocamos a culpa nos outros. Ah, a culpa é do pastor, a culpa é do obreiro. Saí da igreja por causa de fulano. Fiz isso por causa da esposa. Fiz isso porque estava cheio de todo mundo. Não terceirize. A gente peca porque a decisão é nossa de pecar. Porque se você não quiser pecar, você não peca. Mas se você der lugar, assuma. Diga: fui eu. Fui eu que pequei. Eu errei. Não terceiriza. Aí Eva terceirizou para quem? Para a serpente. A serpente olhou, não tinha ninguém para terceirizar. Ficou quieta. E olha que coisa interessante. Aí Deus vai amaldiçoar o homem? Não, Deus vai amaldiçoar a terra. Deus não amaldiçoa o homem, porque não tem como amaldiçoar quem Deus abençoou. Deus amaldiçoa a terra. Por causa do pecado vem a consequência, gente. O pecado tem consequência, mas Deus, então, ele vai agir de uma forma tão extraordinária, porque ele vai dar a sentença do homem. Por causa de ti a terra será maldita. Vai produzir espinhos, cardos e abrolhos, e com o suor do teu rosto
comerás o teu pão. Mas até nisso tem promessa. Deus estava dizendo, vai ter pão. Vai suar, mas vai ter pão. Vai trabalhar, mas vai comer. Olha que coisa linda. E quando ele vai falar com a mulher, ele diz que ele vai acrescentar as dores da mulher, né? E o desejo da mulher será para o seu marido. E quando ele vai amaldiçoar a serpente, ele amaldiçoa a serpente. E ele diz, né, maldita és tu entre todos os animais da terra. Comerás pó todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre tu e a mulher, entre a tua descendência e a descendência da mulher. Tu lhe ferirás o calcanhar, mas a semente da mulher esmagará a tua cabeça. Quando Deus dá a sentença, aí eu comecei a entender, Deus não se frustra. Deus não tem problema nenhum, Deus não se frustra. Adão pensou que Deus estava frustrado, Deus não estava frustrado. O que Deus estava mostrando para Adão, que a partir daquele dia Deus trataria com o pecado. Deus trataria. Mas por que essa live? É porque às vezes parece que Deus nunca mais vai querer a gente. Que Deus nos esqueceu, ou que nós fizemos algo que Deus nunca mais vai nos perdoar, que Deus nunca mais vai nos receber. Você pensa que Adão não estava assim? E eu me lembro agora, eu nunca dou meu testemunho, mas antes assim de eu me converter, de ir para a igreja, de me batizar, eu já conhecia a Bíblia, tinha contato com a igreja luterana, fiz o meu jardim na igreja luterana, então eu sabia quem Deus era. Mas eu vivi uma vida muito pregressa, de muito pecado. E eu me lembro que um dia, na sala da casa da minha mãe, eu acho que eu senti um pouco do que Adão sentiu. Porque eu achei que Deus nunca mais olharia para mim. E eu pensei em tirar minha vida porque eu achava que Deus não queria olhar para uma criatura tão podre, tão promíscua, tão terrível. Mas quando eu fui tentar o suicídio, eu não cheguei nem a botar corda, nada. Nos lençóis que estavam no chão, eu ia fazer uma corda. Eu ouvi a voz de Deus falar comigo dentro daquela sala. E aí eu entendi que Deus não se frustra. Que o que Deus quer é tratar com a nossa vida para salvação. E Deus falou comigo, disse, não faça isso. Não faça isso. E eu ouvi a voz de Deus e no outro dia eu saí daquela sala, procurei ajuda. Há mais de 30 anos atrás, aceitei Jesus, fui batizado, minha vida foi transformada. E eu vejo que Deus nos ama e nos cuida. Porque numa noite dessas, eu tinha usado tanta droga, gente. Tanta droga, tanta droga. E lá onde eu morava, tinha umas casas onde nós morávamos em volta, assim, era tudo terra vermelha, e árvore, mato e umas ruas. E eu me lembro que eu me sentei numa calçada e ali eu fiquei durante um tempo e eu não vi que tinha uma viatura da polícia encostada, assim, com as luzes apagadas. E aquela viatura veio, encostou na minha frente, desceu 4 brigadianos, como a gente chama aqui, e um puxou uma arma e o outro dizia, mata logo. Mata, mata logo. Ninguém vai ver aqui, ninguém vai encontrar. E nisso veio outra viatura. O Dudu aí sabe, me corrige, tem uma viatura que quando está na noite, tem uma que tem o comandante, né? E essa viatura chegou com o comandante, ele desceu, disse, o que está acontecendo aí? E o soldado disse, vamos matar, comandante. Vamos matar essa praga. O comandante olhou para ele e disse, essa praga tem uma alma. E aí eu entendi que Deus não tem nenhum tipo de problema de lidar com o nosso pecado. Aquele homem
Foi um anjo de Deus que chegou ali e disse: você tem uma alma. E eu quero dizer algo para você, que essa noite não importa a que nível você chegou, ou talvez a que nível você esteja agora distante de Deus, você tem uma alma. E Deus não está frustrado nem decepcionado com você. Deus está trazendo essa mensagem para dizer que Deus vai lidar com isso. E vai lidar de uma maneira em que você e a sua família serão restaurados. Gênesis 3,15 apontava para a cruz. E quando chegou lá na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo estava lá, pendurado naquela cruz, concluindo a obra da salvação, concluindo, entregando o Espírito, e falando para Deus assim: está consumado. Sabe o que ele estava fazendo? Paulo diz: ele rasgou a cédula da condenação. Enquanto ele estava na cruz, ele rasgou e disse assim: Adão, está pago. Eva, está paga a dívida. Antônio, está pago. Ele foi rasgando a nossa cédula e dizendo: está pago, Márcio, está pago, Glória. O direito ao paraíso que foi perdido está sendo devolvido a todos os homens. E sabe o que é interessante? Ele morre há 2000 anos, sendo nós seus inimigos. Mas ele sabia que hoje nós estaríamos aqui, ouvindo esta palavra, e que cada gota daquele sangue, e cada pedaço daquela carne que foi moída, foi feito por amor. E ele sabia que nós estaríamos aqui hoje. Então, o que Deus quer que a gente entenda é que, por pior que esteja a tua situação, não se entregue. Não fuja. Deus está tratando com isso. Deus está trabalhando na nossa natureza, uma natureza pecaminosa. Como Paulo dizia, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu faço. Então, entenda uma coisa: Deus não tem problema nenhum em lidar com os nossos pecados. Nós que temos problema de lidar com os pecados. E eu sempre falo algo: é Deus, ele sempre quer culto. Então, por pior que esteja a tua vida, entra no teu quarto, na porta, fala com Deus, Deus vai estar lá, Deus vai te ouvir, porque Deus não se frustra, Deus não se decepciona. A gente usa algumas características, né? Antropomorfismo, antropopatia, para botar sentimentos e qualidades em Deus, mas Deus não tem esse sentimento. Deus, ele está olhando para você agora, onde você está, do jeito que você está. Ele está descendo e ele está dizendo: vai ter culto de novo, vai ter perdão, vai ter reconciliação, vai ter restauração. E eu preciso orar com vocês. Pai, eu quero nesta noite te agradecer por esta palavra, por tudo que ouvimos e sentimos nesta live. Que nós venhamos entender, meu Deus, que o Senhor não tem problema em lidar com os nossos pecados, é nós que não sabemos lidar com eles. Mas o que nós queremos é que todos os dias o Senhor venha e ache em nós o arrependimento. Ache em nós o desejo de te servir melhor, o desejo de não pecar mais. Fortalece os teus filhos, enche-nos do teu Espírito Santo, que venhamos estar conectados numa terra boa, que venhamos romper este aquário que nos limita, que impede desta pessoa chegar até a igreja, que impede desse irmão, dessa irmã voltar à comunhão. Nos faz entender, meu Deus, que nós não podemos terceirizar as culpas, deixar de servir a Deus por causa de um homem, de uma mulher, de um líder, de um pastor. Nunca. O Senhor nunca nos feriu. O Senhor nunca nos decepcionou. Então, nesta noite, restaura o que precisa ser restaurado, perdoa o que precisa ser perdoado,
faz os milagres necessários, dá vitória para todos nós. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.